Bem-estar e movimento. Apresentação: Cássia Godoy. Bem-estar e movimento no ar para falar hoje sobre alimentação e atividade física. Existem horários melhores para consumir determinados alimentos? Quando a ideia é otimizar os treinos, quais são as combinações mais apropriadas? O que comer antes, em alguns casos durante e depois da atividade física? Para conversar comigo sobre estes assuntos, eu chamei hoje aqui no Bem-Estar e Movimento duas convidadas que entendem muito do riscado. A doutora Eline Soriano, que é médica nutróloga, doutora pela Unesp de Botucatu e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Doutora Eline, muito obrigada pela presença conosco hoje. Eu que agradeço, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite, é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E quem também está com a gente hoje é a Aline Trito, que é nutricionista da base do Corinthians, mestre na área de nutrição esportiva pela Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Aline, muito obrigada por ter vindo conversar com os nossos ouvintes hoje. Obrigada, Cássia, pelo convite. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. Bom, o que não falta é assunto quando a gente fala de alimentação e atividade física. Então, vou começar com um daqueles clássicos que volta e meia começa a aparecer com tudo nas conversas das pessoas, nas redes sociais, que é a história de fazer jejum. Se fazer jejum é para todo mundo, se funciona, se não funciona com atividade física, como fazer. Então, quero começar aqui pela doutora Eline, as suas considerações, doutora, sobre jejum intermitente, que ultimamente tem muita gente aderindo. Algumas pessoas se dão bem, mas aparentemente outras pessoas não conseguem obter os mesmos resultados. E aí, doutora? Jejum intermitente não combina com atividade física, ele é um tipo de dieta mais voltado para perda de peso e melhora das taxas metabólicas, do perfil metabólico. Então, existem várias evidências que sustentam você fazer realmente o jejum intermitente, melhorando pressão alta, a glicemia, colesterol, ajudando na perda de peso. Mas quando se fala em exercício físico, você precisa ter um horário certo para comer antes do treino, pós-treino, para que você reponha o que você gastou nesse treino, você repõe o glicogênio muscular e até para fazer reparação desse músculo. Então, é muito perigoso o jejum intermitente quando você fala dessa associação com o exercício físico, não é o indicado. Você sabe que, como leiga, eu sempre tive a impressão que realmente era uma coisa complicada ficar sem comer e depois ir treinar. Mas eu vejo muitas pessoas dizendo que gostam, que às vezes até para uns treinos cansativos, Aline. Eu vejo gente que acorda, não come nada e vai correr e corre ali um número de quilômetros considerável. Pela sua experiência, né? O que as pessoas estão buscando com isso e o que você indica para elas quando elas vêm conversar com você a respeito desse tema? Olha, eu acho que o jejum, ele tem por trás dele, né, uma base do emagrecimento que é a questão da restrição. Então, ele acaba sendo uma forma de restrição porque você fica muito preso num horário menor de alimentação, então você acaba nesse horário comendo menos. No caso da atividade física, principalmente em atividades físicas mais intensas, de fato, a gente não recomenda por uma questão até de desempenho durante a atividade. Então, a gente tem uma dificuldade até de produzir energia, né, num estado de jejum mais prolongado. O que, em geral, a gente recomenda é, se a pessoa tem alguma dificuldade de comer antes da atividade física, porque pesa, porque tem desconforto, mas que pelo menos algo ali, uma fruta, um copo de suco, algo que seja mais fácil para que ela tenha o benefício, né, do nutriente para a atividade mesmo, porque realmente é uma forma da gente talvez até perder desempenho, quando a gente vai muito jejum prolongado e depois vai treinar, né? E quando a gente pensa no que nós devemos comer antes da atividade física, né? O que vocês consideram mais adequado? O que as evidências mostram em termos do que é o certo para se fazer antes da atividade física, começando por você, doutora Eline? Quando a gente fala em alimentação pré-treino, seria ali naquele espaço de 30 a 1h30, 30 minutos a 1h30. E o ideal para se comer é fontes de carboidratos de fácil digestão. É fundamental o carboidrato no pré-treino. Já quando a gente fala em pós-treino, a gente vai falar muito de proteína.
Então, seriam alimentos ricos em carboidratos que possam oferecer energia de fácil liberação, tá? De fácil digestão, porque se você tiver problemas digestivos, por exemplo, um excesso de fibra, um excesso de gordura, isso também vai causar desconforto durante o treino e comprometer desempenho. Então, sugestão, por exemplo, uma banana com aveia, um pão, uma fatia de pão integral com uma geleia, alguma coisa que seja realmente essa oferta de energia, porque o carboidrato é a principal fonte energética, independente de ser no exercício ou não. Então, você precisa de imediato, para iniciar o exercício, de energia. Uhum. E é importante a gente falar de carboidrato, né, Aline? Porque também quando a gente fala de um universo do que se diz a respeito de alimentação, e eu estou falando o que se diz e não o que é informação, né? Porque tem muita coisa bem incorreta rolando por aí. As pessoas tendem, às vezes, a restringir muito o consumo de carboidrato. E aí fica difícil ter energia para fazer exercício, né? Fica, e com certeza eu acho que o primeiro prejuízo é o desempenho no treino. Então, o carboidrato, que nem a doutora falou, é a moeda principal que a gente usa, principalmente treinos ali de intensidade moderada a máxima, e em geral, de novo, a gente recomenda que tenha alguma fonte logo antes, principalmente para as pessoas que ficam mais tempo sem se alimentar, né? Então, se é uma pessoa que ainda tem horários regulares, pular uma refeição ou outra não vai prejudicar tanto. Mas se é uma pessoa que faz muitos intervalos, que fica sem comer, aí, de fato, antes, esses 30, 40 minutos, até uma hora antes, uma fonte importante. Uma fruta, água de coco, enfim, suco, o que for de mais fácil ali, digestão para a pessoa. E quando a gente fala do pós-treino, né? Porque tem aí muitas vertentes. Desde aquela coisa de tomar whey no pós-treino, ou comer alguma coisa meio logo em seguida. E aí surgem muitas dúvidas na cabeça das pessoas do que pode ser apropriado para esse momento. O que é indicado, doutora Eline? Esse pós-treino seria ideal comer alguma coisa dentro de 1 hora, até 1 hora pós-treino. Então, é fundamental. Porque você imagina, você gastou energia, você gastou ATP, que é a molécula de energia, você tem que repor isso. Então, a alimentação pós-treino, ela vai servir para repor o que foi gasto e para reparação muscular. Então, seria uma combinação de carboidrato para que reponha essa energia, esse glicogênio muscular que foi gasto durante o treino, associado à proteína para que você faça a reparação dessa fibra muscular e até a construção dessa massa muscular, caso tenha sido musculação. Tá? Uma sugestão, por exemplo, um pão, um sanduíche de frango, então pão integral com frango, que seria uma gordura boa, uma gordura mais magra, né? Considerando uma gordura mais magra. O próprio whey, como você citou, é excelente. Então, bater um whey com leite, que você teria aí a proteína, e uma fruta, que você teria o carboidrato, também seria uma outra opção. Uhum. E o que as pessoas mais têm dúvidas quando elas vão te procurar e na hora desse plano alimentar, pensando aí no pós-treino, Aline? Eu acho que é a procura no whey mesmo. Aham. A gente, às vezes, recebe o paciente já no suplemento, mas, obviamente, temos opções muito boas também em alimentação. Então, acho E que já que você falou de whey, deixa eu perguntar uma coisa que eu vamos. sempre tenho dúvida. Porque aí a gente vai ver o whey ali na loja, na internet, né? Que hoje a gente compra muito também. E tem 515 tipos de whey. Tem o whey isolado, whey isso, whey aquilo. Quais são as diferenças e faz Ótimo. diferença para as pessoas comprarem esse ou aquele? Porque tem uma variação de preços que pode ser bem grande, né? Importante variação de preço. O whey concentrado, que é o mais comum, normalmente o mais barato, ele é um whey que ainda mantém algumas propriedades parecidas com a do leite. Então, ele tem uma quantidade de carboidratos ali e uma quantidade de gordura. O whey isolado, que já tem um preço ali acima, é um whey que é retirado essa parte de carboidratos e essa parte de gordura. Então, ele é um whey com menos calorias, né? Se a gente for pensar num emagrecimento. E é um whey também que muitas vezes não tem a lactose, então para intolerantes, né? É uma possibilidade. O whey hidrolisado é um whey que as moléculas estão quebradas. Então, ele é um whey bem caro, né? Um processo de produção ali um pouco mais robusto.
Mas ele tem ali uma facilidade da digestibilidade por conta dessa quebra de proteínas. Normalmente, um whey concentrado já resolve o problema da maioria, tá? A gente não precisaria se preocupar tanto com o isolado ou o hidrolisado. O hidrolisado realmente para alguns casos específicos, com alguma dificuldade de digestão, de absorção. E o isolado, em geral, a gente põe ou num processo de de emagrecimento, ou inclusive na intolerância à lactose. Tá? Então, é tudo uma questão de quanto tem ali dos outros nutrientes, não além da proteína. Uhum. E outra coisa que eu observo também, doutora Eline, em whey, são os diferentes tipos de adoçantes que são usados no whey, né? Tem alguns que são melhores, que são piores, que você considera mais adequados quando a gente vai escolher essa proteína? O grande problema do adoçante é quando a gente fala de microbiota intestinal. Então, já tem vários trabalhos mostrando que o adoçante, ele afeta essa microbiota, então vai ajudar numa seleção aí de bactérias ruins, que é o que a gente chama de disbiose intestinal, pode gerar desconforto, tem pessoas que têm desconforto com adoçante, mais formação de gases, por exemplo. Então, assim, o ideal realmente, quando a gente fala em alimentos diets, é não abusar do alimento diet, tá? De todos os adoçantes, o mais natural é a estévia, é o que seria a melhor opção. Em segundo, aí, uma sucralose, mas que também já mostrou ter efeito ruim nessa microbiota intestinal. Tá? Então, tem que pesar realmente se o que realmente tem segurança, por ser natural, é a estévia e não teria esse efeito deletério ruim aí nesse intestino. E é curiosa a história da estévia, né? Porque assim, eu já saí procurando tudo que é adoçante para tentar consumir menos açúcar ou não consumir açúcar. E tem estévia que tem um gosto muito ruim, que tem um gosto residual ali, né? Que é forte, assim, que você só fica com gosto daquilo no alimento. Mas outro dia eu encontrei uma outra marca que já é um pouquinho melhor. Então, acho que vale as pessoas aí testarem, porque tem opções melhores. Agora, o que é triste é o que eu pessoalmente acho mais gostoso, parecido com açúcar, é um que o meu médico já falou, não é bom, evite, é o xilitol. Xilitol. Que eu acho que parece Sim. mais com açúcar, mas o meu médico falou exatamente isso. Ele falou: não é bom para microbiota, e enfim, não tem problema se for muito de vez em quando, mas não é uma coisa legal de você consumir todos os dias e tal. Então tem esse caminho também para as pessoas ficarem espertas. Quero conversar com vocês a respeito de crononutrição, entender o que é esse conceito e como ele pode nos ajudar aí a ter uma alimentação mais saudável. Conta pra gente, doutora Eline. A área da ciência que estuda a relação das refeições dos alimentos com os horários. Então, você ter uma alimentação desregrada, sem horário, totalmente desalinhada com seu ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de 24 horas, isso impacta negativamente no metabolismo, no sono, no desempenho. Então, a ciência já mostrou que você ter alimentação nos horários corretos, pelo menos as 3 principais refeições, que é o café da manhã, o almoço, então, café da manhã em torno de 7 horas, almoço 13 horas e o seu jantar 19 horas, essa pessoa vai ter um perfil metabólico melhor, um metabolismo mais alinhado com o seu ritmo circadiano do que uma pessoa que não tem horário para comer. E também a gente fala em crononutrição em relação às opções do que comer a depender do horário. Então, por exemplo, o carboidrato ele combina muito bem com café da manhã e almoço, porque você vai precisar de energia ao longo desse dia, você vai queimar esse carboidrato, você vai ter uma melhor sensibilidade à insulina, ele vai ser bem aproveitado. Já um carboidrato à noite, você não vai queimar esse carboidrato, ele vai liberar mais insulina, ele é um estímulo para liberar mais insulina no corpo, e essa insulina, ela é lipogênica. O que isso quer dizer? Ela produz gordura. Então, você dorme a noite todinha produzindo gordura. Uma gordura que você está deitado, você não está queimando, a energia que você não está queimando. Então, você tende a ganhar mais peso, você tende a ter alterações metabólicas induzidas por essa produção dessa gordura. Tá? Já a proteína ela deve estar presente em todas as refeições, mas uma proteína à noite, ela não vai induzir essa liberação excessiva de insulina,
tá? Então, ela não vai ter esse efeito ruim aí em estar produzindo esse excesso de gordura, além de que proteína é sacietógena. O que isso quer dizer? Ela induz uma saciedade mais precoce do que o carboidrato, então isso ajuda também à noite você comer menos, você vai ter realmente um metabolismo um pouco mais lento à noite. Então, é muito interessante essa área da ciência, Cássia. Agora, quando a gente pensa, Aline, nesses horários para comer, né? A doutora Eline deixou bem claro que é importante que a gente tenha essa rotina para o nosso organismo, mas às vezes as pessoas têm, assim, horários muito diversos, às vezes têm hábitos muito diversos. Como construir, como saber o que que é uma rotina bacana em termos de horários e alimentos para cada pessoa? Como que a gente faz essa investigação? Normalmente, uma das coisas que a gente questiona bastante no consultório é como que a gente consegue manter a mesma rotina durante a semana. Então, mesmo que a pessoa, às vezes, tenha uma rotina diferente, ou porque trabalha em um horário, né, diferente, porque trabalha de noite, de madrugada, mas que ela mantenha essa rotina pelos dias da semana para que o organismo também se adapte. E eu acho que o que ajuda bastante é a gente, além de se preocupar com carboidratos e proteínas, que nem a doutora comentou, é a gente também olhar para os alimentos que são fontes de, por exemplo, substâncias excitatórias. A cafeína é uma delas. Então, eu acho que isso também a gente vai usando para ajustar o ritmo biológico da pessoa. Uhum. Até que horas eu posso tomar meu cafezinho sem ficar preocupada de ter problemas para dormir? Olha, até alguns anos atrás, quando eu estava na faculdade, era até mais ou menos ali às 6 da tarde, até o sol se pôr. Hoje a gente já sabe que o ideal é até as 2 da tarde. Então, assim, depois disso, mesmo que a pessoa não sinta dificuldade para pegar no sono, a qualidade do sono ela cai um pouco. Então, a gente recomenda que pelo menos até as 2 ali, depois do almoço, seja o último cafezinho, Cássia. Muito bom, vou me lembrar disso. É curioso conversar com vocês, porque assim, vocês falando e eu lembrando do tanto de café que eu tomei ontem à tarde, e antes conversando, perguntando aqui para a doutora Eline, o pratão de massa que eu comi antes de dormir ontem, mas foi exceção. Saí para jantar com as amigas e aí comi macarrão à noite, faz parte, que é uma coisa que eu evito normalmente à noite. Agora, e no caso dos suplementos, tem horário melhor para tomar suplementos? E aí, gente, eu tô falando daquela pessoa que tem orientação para tomar suplementos, não é aquela pessoa que viu na internet, lá na rede social, que tem aquele multissuplemento maravilhoso, que reúne várias coisas, ou aqueles individuais, mas que a pessoa compra um monte, não. Você tem indicação do seu profissional de nutrição que te acompanha para tomar esse suplemento. Creatina, por exemplo, que é uma coisa que está quase todo mundo tomando. Tem um horário que é melhor ou que é pior, ou não faz diferença, doutora Eline? Creatina, se você tiver que apostar em um suplemento para exercício físico, sem dúvida, a creatina é o que tem mais evidência. E além do exercício físico, a creatina hoje mostra benefícios aí para demência, né, foco, desempenho mental. E o grande feito dela em termos de exercício de músculo é aumentar a força muscular. O horário da creatina é qualquer horário, tá? A creatina se toma em qualquer horário. Agora, se você for treinar e for possível você tomar a creatina antes, como ela melhora a força muscular, ela vai ajudar também um pouco aí durante o treino, tá? Mas independente disso, creatina tem benefício em qualquer horário, inclusive no dia que não treina. Creatina não toma só no dia que treina, creatina toma todos os dias. Isso porque a gente vai formando uma reserva dela, né, Aline? Exatamente. A creatina, ela ajuda a aumentar nosso estoque de creatina no músculo, que é um estoque bem importante para atividades físicas rápidas e intensas. Então, cronicamente, a gente precisa tomar todo dia, que nem a doutora enfatizou, e é para aumentar nossa reserva. Como que vocês estão de atividade física? Eu sempre tenho essa curiosidade, mesmo quando a gente não está conversando com atletas amadores ou atletas de fato, saber qual que é a rotina de atividade física de vocês. Qual que é a sua, doutora Eline? Eu tenho personal 3 vezes por semana e tento fazer os outros dias sozinha, aeróbico, mas nunca dá. Assim, o correto seria eu tentar fazer de segunda a sexta, mas quando eu me comprometo realmente com os 3 dias do personal e fico muito feliz por causa da correria do dia a dia. Mas lembrando que o ideal é que você, pelo menos assim, 5 vezes seria fantástico, entendeu? Que você conseguisse fazer de segunda a sexta. Mas o mínimo são 3 vezes.
E você, como que tá, Aline? Gente, eu sou recém-chegada na turma que treina às 6 da manhã. Sempre treinei à noite, sempre funcionei muito bem à noite. E por conta da rotina de trabalho, precisei trazer para amanhã. E até o momento, até que tô gostando, assim, fui surpreendida. Acho que tem funcionado bem. Treino, faço crossfit e faço corrida, então, em geral, eu alterno essas duas atividades aí. Muito legal. Tem um outro tema da nutrição que tem sido mais presente nos últimos anos, que é a questão dos picos de glicose, né? E aí eu queria conversar com vocês sobre isso, explicar o que que é e em que medida esse tipo de pico de glicose pode ser ruim para a nossa saúde. Então conta pra gente essa história, doutora Eline, o que que é o tal do pico de glicose e como evitar? Pico de glicose é quando você tem aumento da glicose, fica tendo aumento dela. Ela eleva muito, depois baixa novamente, ela volta a elevar. E já foi provado que você ficar tendo essa irregularidade, essa elevação da glicose em vários picos, isso aumenta até risco de doença cardiovascular. Então, do ponto de vista metabólico, não é bom. Que o bom seria realmente você manter uma euglicemia, seria assim, você manter uma glicemia mais estável. O que interfere muito nesses picos, o que leva a esses picos, também tem relação com a alimentação. A gente está falando de alimentação, então determinados alimentos têm um índice glicêmico mais alto, uma carga glicêmica mais alta. O que isso quer dizer? Que eles são absorvidos mais rapidamente, além de terem um componente maior em carboidratos. Então, ele tem índice glicêmico, é quando é absorvido, alto índice glicêmico, é absorvido muito rápido e eleva muito essa glicemia. E alta carga glicêmica é quando você, além de ter esse poder de ser absorvido rápido, o próprio alimento já tem uma quantidade muito grande de carboidrato. Então, o que a gente tem que evitar são justamente esses alimentos que têm índice glicêmico e carga glicêmica muito alta, para que eles não fiquem sendo absorvidos muito rápido e façam esses picos de glicemia. Quais seriam esses alimentos? De uma forma geral, são os carboidratos simples, que a gente chama os doces. Então, doce, sorvete, o próprio pão tem um índice glicêmico muito elevado, já o pão integral vai ter um índice glicêmico um pouco menor, por causa da fibra, porque a fibra lentifica a absorção desse carboidrato. Uhum. Bom, é aquela coisa que acontece quando a gente come, né, Aline? Aquele doce gostoso, aquele bolo com aquela cobertura bem açucarada, te dá um ânimo na hora, né? Você fica elétrica e aí passa assim, no meu caso, meia hora e eu tô super para baixo. É mais ou menos por aí. Exato. Tanto a velocidade de aumento acompanha essa velocidade de queda, em geral dá esse desânimo pós-docinho. E como que a gente faz? Tem algum momento melhor, por exemplo, para eu comer essa sobremesa que não faça com que eu tenha essa elevação tão rápida? Normalmente, a gente justamente recomenda após uma refeição, porque na refeição a gente vai ter outros nutrientes ali, a própria fibra, a proteína que vai lentificar. Então, eu acho que essas combinações, elas vão lentificar esse pico. E também, se você estiver próximo de um treino, pode ser interessante usar esse pico a favor, né, do treino nesse caso. Então, acho que seriam essas sugestões. E associar com alguma proteína ou alguma fibra. Então, o pão, em geral, a gente coloca algum recheio ali mais proteico. Esse tipo de ajuste a gente consegue melhorar bastante essa resposta. Tá. A gente está se encaminhando aqui para o final do programa e eu quero fazer uma pergunta para vocês para saber como que está sendo o impacto no trabalho de vocês, que são profissionais, né, da nutrição, da nutrologia, agora com a chegada de todos esses remédios que ajudam as pessoas a emagrecer. Esses remédios que inicialmente foram pensados para diabetes, mas que também estão sendo usados para emagrecimento e a gente sabe que podem ser usados aí, se bem indicados, de forma positiva. Ao mesmo tempo, virou uma espécie de febre e tem muita gente usando e, pelo menos por enquanto, as pessoas conseguem fazer esse uso de forma muito indiscriminada, se quiserem. É uma coisa que até esse momento você não precisa nem de receita para comprar. Como que tem sido o impacto no seu trabalho dessas medicações, doutora Eline? E como que funciona em relação às pessoas terem ou não o perfil para lançar a mão desse tipo de recurso?
Excelente esse questionamento. Então, essas medicações, elas são um avanço da ciência, a gente não pode esquecer isso. Então, o que é que a ciência fez? Pegou uma molécula que a gente tem, que agia por segundos, e conseguiu ampliar a ação dessa molécula, e ela age por um tempo maior. Então, é um peptídeo que a gente já tem. A questão toda é isso, é que ela deveria ser só prescrita e vendida só com receita, então isso é uma falha da nossa agência regulatória, tá? E realmente ser indicado por médico, porque não é todo mundo que tem um perfil ou necessidade de usar essa medicação. Pelos artigos científicos, medicação para perda de peso deve ser indicada com IMC maior ou igual a 27, associado já a doenças que são comorbidades, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, ou quando já é obesidade, que é quando esse IMC é maior ou igual a 30. Tá? E essas medicações têm seus efeitos colaterais. Então, se ela é prescrita por um médico, ele vai fazer um manejo melhor desses efeitos colaterais. E o uso abusivo, indiscriminado, faz com que essas medicações faltem para quem realmente precisa, que é o que já vem acontecendo com uma delas, que já está no Brasil há um tempo, e a outra, ela está para chegar com data marcada em junho, mas que é um benefício muito grande da ciência, o que tem que regulamentar essa venda e que as pessoas tenham mais consciência de procurar um profissional para orientar esse uso. Aline, quando eu vejo as pessoas usando, assim, o que eu percebo que tem uma preocupação dos profissionais é que a pessoa vai perdendo ali peso, não necessariamente só gordura. E aí, se isso não vier acompanhado de uma mudança de estilo de vida, e aí a gente está falando também, né, da área nutricional, então a área nutricional, a coisa de fazer exercício de fato, quando acabar a utilização daquele remédio, ela vai recuperar aquele peso. Só que na hora de perder, perdeu gordura e perdeu um pouco de músculo. E na hora de recuperar, não vai recuperar músculo, né? Não vai. Em geral, a gente vê uma perda de músculo importante no uso dessa medicação. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar, ele continua imprescindível, assim. A gente percebe que as pessoas recorrem para a medicação e muitas vezes largam o nutricionista e ficam apenas com a medicação, porque a medicação acaba tirando a fome como principal efeito colateral, enfim, e aí isso acaba ajudando na perda de peso. Mas o nutricionista, ele continua sendo importante porque ele vai ajustar justamente os seus horários, a quantidade de nutrientes que você precisa colocar para não perder massa muscular e para quando você tirar essa medicação, você não reganhar o peso, que é muito comum. Quero agradecer demais a participação de vocês duas, falando de todos esses temas super importantes aqui relacionados à alimentação e atividade física. A Aline Trito, nutricionista da base do Corinthians, mestre na área de nutrição esportiva pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. Foi um prazer receber você aqui, Aline. Obrigada, Cássia. Obrigada, pessoal da CBN. Um beijo para você e para os ouvintes. E quero agradecer muito também a doutora Eline Soriano, médica nutróloga, doutora pela Unesp de Botucatu, diretora da Associação Brasileira de Nutrologia. Doutora, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer, agradeço muito o convite, eu agradeço estar com você, Cássia, Aline. Muito obrigada. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Nós contamos sempre com a produção da Letícia Valente, os trabalhos técnicos em áudio e vídeo da Débora Gonçalves e a edição do Rafael Furugem. Eu volto na semana que vem e espero por você. Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Cássia Godoy.